A maior web rádio do Brasil. Conectados. Cultura, entretenimento, informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Apoio Google Brasil, CRP Mango, ideias que inspiram pessoas. Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio. Prestexto, comunicação, RP2, esporte, marketing. MLabs, gestão de redes sociais para todos. Canva, a ferramenta gratuita e online do design gráfico. Music Master, programação musical. Info Áudio 2020, sempre conectado. Informa, soluções inovadoras para automação de rádio. E PR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. FUNSAI. O mundo todo ouve. O planeta conectado. Radioconectados.com.br. A FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que nos ouve através da Rádio Conectados, site www.radioconectados.com.br. Claro, você também que nos acompanha através das redes sociais. Curta lá nosso YouTube, comente, participe e deixe sua mensagem. Claro que a gente adora aqui um afago, um abraço, um carinho. Você pode participar também da nossa entrevista aqui pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Conectados é o 2061-6257. 2061-6257. Ó, as redes sociais da Rádio Conectados aqui é fácil, viu? Facebook, Rádio Web Conectados. Instagram, @Rádio Web Conectados. Twitter, Conectados Rádio. YouTube da Rádio Conectados é Conectados Rádio. Claro que por aqui sempre um convidado importante. Hoje um convidado internacional. Esse programa aqui não recebe só pessoas da nossa vizinhança. Aqui tem muita gente boa. Então, meu convidado de hoje é o seguinte. Realizou estágio jornalístico em Stuttgart, estudos de literatura e filosofia também em Stuttgart de 1962 a 1964. Foi diplomado em administração internacional pela Faculdade de Bremen. Foi representante das empresas alemãs e suíça na Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Foi diretor do Instituto Staden de 2005 a 2020. Desde 1995 é jornalista independente de língua alemã no Brasil. Espero pronunciar o nome dele correto para não passar vergonha aqui. Eckhard Kupfer. Seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite. Eu agradeço pelo convite. Para mim é uma honra de participar do programa de vocês. Muito bom. Falei certo teu nome? É difícil, viu? 100%. Logicamente com sotaque brasileiro, mas é seu charme. Como o pessoal está me gostando até hoje, está dizendo se fala um português muito bom, mas com muito sotaque. A gente estava conversando ali fora que o alemão é um dos idiomas mais difíceis, né, de falar. As estatísticas dizem isso. Segundo Ariano Suassuna, ele disse que se tivesse nascido na Alemanha, ele seria analfabeto, que é muito difícil. Eu discordo um pouco de Ariano Suassuna, porque não acho o alemão difícil. Até as crianças lá falam. Sim. Não é? E além disso, a educação lá é muito boa. Muito boa, né? Faz mais de 150 anos que praticamente tem obrigação para os alunos de frequentar pelo menos 8 anos a escola.
e a formação é muito boa. Você nasceu no período da Segunda Guerra Mundial, Sim, foi? Sim. Nasci em 1942, quando ainda a guerra estava bem ativa, mesmo que a tendência já era problemática para o governo alemão, para Hitler, mas ele ainda conseguiu estender isso por mais 3 anos. Você veio conhecer o seu pai aos 7 anos de idade? Sim, porque o meu pai foi chamado para o exército alemão em 1940, então eu sou praticamente um produto de férias, porque os alemães, bem organizados como eles estão, mesmo durante a guerra, os soldados tiveram o direito de férias. E o meu pai, por exemplo, ele estava na primeira atividade na hoje Bielorrússia, que era naquela época uma parte da União Soviética, e ele voltava, e obviamente em 1941 ele tinha férias e se casou com a minha mãe em 1940, ainda antes de ser chamado. Então eu era um produto da guerra. Qual foi o primeiro Natal seu com seu pai? Esse foi em 1949, quando eu já tinha 7 anos e o meu irmão acabava de nascer. A mãe estava ainda com o nenê no hospital e para nós faltava uma árvore de Natal. E o meu pai, naquela época, logicamente não tinha um veículo, usava o transporte público. Percebemos que na pequena cidade, no subúrbio da cidade, não tinha mais árvores, estavam tudo vendido. Mesmo na época ruim, o alemão tinha dinheiro suficiente para comprar uma árvore de Natal. E nós fomos com a bonde para outra parte da cidade, conseguimos, a árvore era desse tamanho que não cabia na bonde. Então o meu pai estava praticamente na plataforma com um braço fora segurando a árvore. Né? E eu estava dentro com necessidade de ir ao banheiro. Meu pai disse, aguenta. Eu não aguentava. Então foi um desastre para mim, mas de outro lado, acho que no dia de Natal, no dia 24, a mãe voltava com o nenê. Pela primeira vez éramos Natal em família. Quantos irmãos? 2. 2 irmãos. Tá. O outro mora aqui ou mora lá na Alemanha? Não, ele mora na Alemanha. Ele acabou de me visitar depois de 47 anos no Brasil a primeira vez. É mesmo? E quando e por que você vem para o Brasil? Bom, na verdade, o Brasil era para mim um sonho desde juventude. Eu me interessei para o Brasil praticamente já com 10 anos. Isso foi por ocasião dos Jogos Olímpicos de Helsinki, em 1942. Porque o Brasil tinha, naquela época, um atleta que ganhava o salto triplo, o Ademar Ferreira da Silva. E ele era uma pessoa tão estranha para nós europeus, porque eu não conhecia pessoas de outra etnia, de cor e tudo isso. Então, ele me fascinou. Também a leveza como ele fez isso era tão diferente do que os atletas europeus. E, posteriormente, logicamente, se teve o sucesso dos times de futebol, 1958 e 62. Então, eu sempre me interessava, porque eu já falei para minha mãe naquela época, olha, mais cedo ou mais tarde eu vou sair da Alemanha porque eu não aguento mais o frio. Eu não quero... Você não gosta de frio? Não gosto. Eu sou um baiano que gosta de frio. Pelo amor de Deus. Eu tinha mão gelado, pé gelado, né? E nós tivemos naquela época mesmo invernos rígidos, com neve durante meses, né? Era interessante, logicamente, fazer excursões e esquatlon e tudo isso na neve, mas mesmo assim também as casas não eram tão perfeitamente aquecidas, né?
Eu tenho um conterrâneo que é lá do Paiá, mora em Salvador. Ele tem uma filha que mora na Alemanha. Um abraço para Antônio Mário. Ele adora ir para a Alemanha, chega lá, fica menos 4 graus, de camiseta regata, não sei o quê. Meu sonho é isso também, viu, Eckhart? Claro, você sempre procura o oposto, né? Os opostos se atraem. Sim. Histórias do jornalista, poeta também, escritor, editor e um grande viajante. Ele conhece o Brasil muito mais do que muitos brasileiros. A gente vai contar boa parte dessas histórias depois do nosso primeiro quadro. Vem aí o jornalista Assis Ângelo, 1 minuto de prosa. Agora na Rádio Conectados, 1 minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo. Boa tarde, Carlos Silvio. Assim como o oceano só é belo com luar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como a nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer. Muito bonito, é muito bonito esse poema. Puxa vida. Irene Dias Cavalcante, puxa vida. Esse é um poema fragmentado, né? Ele está aqui na prosa desse belo livro dela, Irene Dias Cavalcante. Pois é, eu, porém, discordo profundamente. O poeta só é grande se sofrer. Não! Eu me lembro uma vez, eu com Elis Regina, ela dizendo isso. Não, para! Nós somos estrelas, nós nascemos para sofrer, de jeito nenhum. Eu concordo. É fundamental viver sem sofrer. Claro que no meio do caminho tem uma tristeza aqui, outra acolá, e tristeza leva exatamente a sofrimento, né? Essa mulher aqui, Irene Dias Cavalcante, total respeito, admiração e etc. A Irene é uma poeta, uma poetisa de tempos atrás. Ela tem uma história fantástica. Nasceu ali em 27 e continua fazendo O Brasil precisa melhor conhecer você. O Brasil precisa saber melhor quem é você. Irene Dias Cavalcante, nordestina do Rio Grande do Norte. Amiga querida, de tantos anos. Eu estou em São Paulo desde agosto de 1976. Prossegui em São Paulo a minha carreira de jornalista iniciada no Jornal Norte, onde nós nos conhecemos. E a vida segue, a vida é bela, é linda, é bonita. Um beijo, querida. Assis Ângelo. Programa Paiaiana Conectado. Jornalista, pesquisador de cultura Assis Ângelo. Claro que se você quiser ler mais coisas sobre cultura popular, vai lá no blog do Assis Ângelo. Ele recitou o poema que está no livro Intolerância, de Irene Dias Cavalcante. Obrigado, Assis. Nosso bate-papo aqui hoje é com o jornalista, poeta, editor alemão Eckhart Kupfer. Como eu acertei o nome dele pela primeira vez, então eu fico meio metido, assim, eu fico falando toda hora, assim, que é para as pessoas acharem que eu sei falar alemão também, viu? De vez em quando a gente... né, já acertei uma vez, né? Então faz parte. Eu fiquei curioso com isso aqui, ó. Venha conhecer mais sobre a viagem que redescobriu o Brasil. Milhares de quilômetros enfrentando chuvas torrenciais, seca, sede, calor e doenças. Ao final do mês da viagem, um legado excepcional deixado por 2 cientistas alemães sobre o Brasil no século XIX. Relevantes pesquisas acerca da natureza e ricos estudos a respeito da nossa sociedade multiétnica, contribuindo para os debates em torno da história e a formação identitária do país. Do que se trata aqui essa viagem de Spix e Martius, o Eckhart? Spix e Martius chegaram aqui no Brasil junto com a princesa Leopoldina em 1817. Fizeram parte da comitiva austríaco-bávaro de cientistas naturais que a princesa Leopoldina, que já se interessava muito para minerais, para plantas e tudo isso, fez a questão
que essa comitiva acompanhasse ela para conhecer mais o país e também para relatar para a Europa o que o Brasil representa em natureza, porque sabia todo mundo que é um país muito rico. Spix e Martius perceberam que teve dificuldades dos austríacos entre si, então eles se separaram no final de 1817 e começaram a viagem deles mais de 2.000 quilômetros durante 2 anos e meio, partindo do Rio de Janeiro via São Paulo, Minas, Bahia, Pernambuco até Maranhão e subiram em 1820 o Amazonas de Belém até a fronteira com Colômbia e se separaram, que o Martius fez a parte para a Colômbia e o Spix foi até Tabatinga. Quando voltaram para a Alemanha, tiveram coletado milhares de plantas, milhares de animais, de minerais, e depois foi publicado, foi analisado e foi praticamente instalado um grande museu na cidade de Munique. A grande sorte de Martius foi que depois da volta em 1920, ele viveu ainda 44 anos, teve uma equipe com todo o apoio do rei da Baviera para analisar, para publicar e para fazer palestras. Ele se tornou ainda professor da universidade, diretor do Jardim Botânico e impressionou, por exemplo, o famoso escritor Johann Wolfgang Goethe de uma forma tão impressionante que ele diz: puxa, se eu não tivesse essa idade, eu queria conhecer o Brasil. Que maravilha. Que maravilha. Você acredita, por exemplo, a imigração alemã, a vinda da princesa Leopoldina? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a princesa Leopoldina, pela formação, mesmo que era uma bem jovem, ela já tinha uma visão como se tem que organizar um país, um Estado. E principalmente depois da independência, que não era um ato tão fácil, porque, afinal de contas, sabemos que Portugal menos queria isso. E estava sempre a ameaça que o Brasil, pelo menos Rio de Janeiro, seja ocupado pelas tropas portuguesas. E, de outro lado, eles tiveram a grande ameaça na fronteira do Sul. Então, ela convenceu Dom Pedro I de procurar soldados e militares na Europa. Por essa ocasião, ela contratou um conhecido médico viajante do mundo, alguns dizem uma pessoa duvidosa, Johann Schäfer, e o Schäfer recebeu dinheiro para atrair imigrantes alemães. Ele percebeu rapidamente que soldados ele não podia contratar porque isso era proibido. Então ele fez propaganda para colonos, prometeu para eles terra própria, porque o problema foi, por exemplo, na Alemanha, famílias tiveram muitos filhos, mas se teve a regra, somente o primogênito herdou praticamente a terra dos pais. E os outros ou se tornaram padres ou pastores, ou se tornaram médicos ou professores. E muitos nem conseguiram isso, então eles estavam praticamente sem sustentação para a vida. E ele atraía, ele inclusive conseguiu em estados, por exemplo, na Mecklenburg, que eles abriam as prisões e liberaram todos os prisioneiros, mandaram eles para Hamburgo e para Bremen e embarcaram para cá. Chegando no Rio de Janeiro, eles não eram colonos, eles eram primeiro militares. Sim. E depois foram enviados para o sul, onde se assentaram primeiro num lugar que hoje se chama São Leopoldo. São Leopoldo, que é em homenagem a Leopoldina, não é? Exatamente, foi fundado em 1824.
teve antes já alguns imigrantes alemães, mas também principalmente suíços, que foram para Novo Friburgo. Por isso, até hoje, se tem ainda disputa quem foi a primeira colônia alemã reconhecida, ou Novo Friburgo ou São Leopoldo. O fato é que muitos de Novo Friburgo abandonaram a terra que eles receberam porque ela não era muito fértil naquela altitude. Agora, alguns deles vieram primeiro para a Bahia. Sim, essa foi uma outra história, porque já em 1813 chegou aqui no Brasil o barão Johann Georg de Langsdorff. O Langsdorff posteriormente se tornou embaixador russo no Rio de Janeiro. Ele comprou uma fazenda na região de Teresópolis, e junto com ele chegaram naturalistas. Um se chamava Freireis, e o Freireis queria, ou na verdade, fundou uma colônia no sul de Bahia, que se chama Leopoldina. Só eles não tiveram sucesso. Em menos de 1 ou 2 anos, o pessoal se espalhou. Então, a primeira colônia era realmente no sul da Bahia, mas não é tão reconhecido e tão festejado porque não tinha sucesso. Agora, diz que eles não tiveram sorte, sucesso lá, porque eles não sabiam lidar com a terra mais tropical, um clima mais tropical, é isso? Essa, na verdade, aconteceu com muitos. Por isso, eles no sul tiveram mais sucesso, porque se adaptaram melhor. Nós tivemos a mesma situação, por exemplo, aqui em São Paulo. Os primeiros colonos para São Paulo chegaram no extremo sul de Santa Amaro em 1827, somente 3 anos após aqueles do sul. E eles foram abandonados pelo governador Vergueiro aqui em São Paulo, porque ele alegou que os recursos prometidos pela coroa do Rio de Janeiro não chegou. E somente quando eles, na região de Santa Amaro, entraram em greve de fome e revoltaram, eles foram reconhecidos. Por isso, oficialmente, nós declaramos que a imigração para São Paulo de alemães começou em 1829. Então, a comemoração aqui em São Paulo sempre é 5 anos após aquela no sul. Lembrando que em 25 de julho de 1824, 39 imigrantes de língua alemã chegaram ao Rio Grande do Sul, marcando a fundação do então Colônia e hoje município de São Leopoldo. E o Senado vai celebrar os 200 anos da imigração alemã no Brasil em uma sessão especial na quinta-feira, 4 de julho, no Senado Federal. Agora eu quero saber, e as tuas viagens? Eu acho que você conhece o Brasil muito mais do que eu, com certeza. Melhor, onde você ainda não foi no Brasil? Porque você já esteve até na Bahia, né? Em Monte Santo, já teve. Né? Bom, eu não tive, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Essa é a grande falha minha, porque em épocas quando o Pantanal ainda estava uma natureza pouco tocada, eu não fiz, e agora o Pantanal é problemático. Eu não conheço todos os estados do Nordeste, eu conheço Pernambuco, eu conheço Ceará, mas eu não conheço Maranhão, eu não conheço Sergipe e Piauí. Mas, do outro lado, eu conheço o Amazonas muito bem, porque pela empresa que eu tinha chegado em 1977, eu já fui em 78 e abri uma filial em Manaus. E a partir disso, entre 1978 e 80, eu viajei pelo menos uma vez por mês para Manaus. Porque naquela época, um pouquinho antes, foi criada a Zona Franca de Manaus. Né? E, mediante disso, as empresas, já naquela época, de eletroeletrônica, se instalaram lá para montar televisores, montar equipamento eletroeletrônico. E isso era para a minha empresa, que trabalhava com importação e exportação, muito interessante de
cuidar dessas empresas, porque eu trabalhei para uma empresa de logística e nós gostamos de fazer os transportes deles. Você tá com um livro, você trouxe um livro aí que tem uma capa linda, que a foto é sua. Mostra aí pra câmera que tá aqui em cima aí, ó. Essa câmera que tá no canto aqui, ó. Isso. Aê, câmera 250. Aê, muito bonito. Essa foto você tirou onde? E que livro é esse? Esse livro é o anuário do Instituto Márcio Staden, que está sendo publicado desde 1953 ininterruptamente. Por isso, esse livro que eu mostrei é o número 63. E isso se trata praticamente sempre da biculturalidade entre Brasil e Alemanha, onde se tem informações de alemães que viajaram no Brasil ou de brasileiros que têm algum contato e alguma experiência com a cultura alemã. E essa foto eu tirei da viagem de Belém, de barco para a ilha de Combu. Esse é nada mais do que um palafito de um indígena da ilha de Combu, que é uma ilha em frente da cidade de Belém. E você trouxe também 2 DVDs. Eu ganhei um livro. Ó, pessoal, vou deixar vocês de ver que agora eu vou até aprender a ler em alemão. Eu ganhei um livro, tá aqui, ó, em alemão, ó. E eu vou ler em alemão esse aqui, ó. Provar para vocês, tá aqui devidamente autografado, que ele trouxe de presente para mim. E você tá com os DVDs aí também, né? Sim. Durante o projeto, na verdade, eu falei sobre os Pix-Márcios. Isso. E quando, em 2017, nós comemoramos no Instituto 200 anos da viagem dos Pix-Márcios, na verdade já 2 anos antes, em 2015, o meu presidente do Conselho Cultural do Instituto, que é professor da Universidade de São Paulo, o professor Willy Bolle, que é um renomado professor de literatura, tanto alemão do que brasileiro, porque ele fez o doutorado sobre Guimarães Rosa e viveu praticamente a vida inteira dedicando-se e estudando sobre Guimarães Rosa. Maravilha. E nós dois tivemos a ideia, nós podíamos refazer pelo menos trecho dessa viagem por ocasião de 200 anos. E começamos o primeiro trecho entre Ouro Preto e Diamantina. Essa foi uma viagem que fizemos junto com uma equipe de estudantes da Universidade de Tübingen em 2017. Depois fizemos uma viagem de Salvador, da Bahia, até Monte Santo, onde participamos em seguida numa caminhada de 3 dias, 3 noites, de Uauá até Canudos, em comemoração ao Guerra do Sertão. Fomos informados de especialistas, de professores sobre esse evento histórico. Fizemos em julho de 18 a travessia do Sertão, começando de Diamantina até a fronteira com a Bahia e depois a leste da fronteira de Goiás e terminamos em Salvador. Em 2019 essa foi a travessia do Sertão. Maravilha. Em 2019, em julho, começamos a nossa viagem pela Amazonas, né? Começamos em Belém, passamos pela ilha de Marajó, subimos até Santarém, Óbidos e Manaus. E de Manaus fomos convidados para uma estação científica que se encontra no meio da Amazônia, 150 quilômetros ao noroeste de Manaus, que se chama Ato. Ato significa Alto Torre de Tecnologia na Amazonas. É uma torre de 352 metros de altitude e é mantido pelo Instituto de Ciência Alemão, Max Planck, e pela INPA de Manaus, Instituto de Pesquisas Amazônicas.
Isso foi instalado em 2010 e até hoje você tem campo de cientistas do mundo inteiro que fazem pesquisas sobre o clima, sobre a botânica, sobre a natureza amazônica. O interessante eu me lembrei nos últimos dias que um dos meteorólogos que vive lá já faz 10 anos, o Stefan Wolf, ele falou para nós, se esse desmatamento na Amazonas continua, quem vai sentir isso é a agricultura no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Porque vai faltar chuva e, mediante disso, vai ter seca. E mais cedo ou mais tarde, talvez daqui a 10 anos, Mato Grosso pode se tornar um sertão. É o que está acontecendo hoje. Eu estive pensando com essas queimadas atualmente, o que ele falou para nós em 2019 está acontecendo mesmo. Esses documentários estão no YouTube? Eles estão disponíveis no site do Instituto Márcio Staden, YouTube. Todos os documentários podem ser vistos até hoje. Que bate-papo rico aqui, hein? Coisa linda de se ver, de se ouvir, de se assistir. Mestre disso não é entrevista, isso é uma aula. Deixa eu chamar aqui Darlan Zurk para falar um pouquinho sobre uma nova coleção da Folha de São Paulo, Cultura Conectada. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e todos que estão acompanhando o programa Paiaiana Conectados. E eis que, de novo, o jornal Folha de São Paulo lança mais um produto editorial. Desta vez, é um denominado Coleção Folha Pensadores para Crianças. A clássica e já antiga série Os Pensadores começou na década de 1970 e foi publicada por vários anos pela Editora Abril. É até hoje uma das principais referências filosóficas do país. A própria Folha a vendeu recentemente com variações de alguns autores. Agora a Folha adapta a coleção para o público infantil e em 25 volumes, também com capa dura, várias ilustrações, formato em papel, e-book e áudio e que pode ser lida tanto em português quanto em inglês. Olá, pequenos pensadores. Sou eu, Platão. Imaginem só, há muito tempo, numa cidade chamada Atenas, eu era apenas uma criança, como vocês. A parte em inglês está assim. Hello, little thinkers. It's me, Plato. Imagine this. A long time ago, in a city named Athens, I was just a child, like you. É evidente que a Folha melhora o seu faturamento lançando esse tipo de material. Os leitores e colecionadores também ganham porque é um produto de alto nível, algo comum nas publicações dela. Utilizando um texto bem agradável, de caráter ficcional, com a ajuda de inteligência artificial e que permite aos pais uma leitura lúdica para os filhos, além de atividades no final de cada volume, o jornal cria um elo importantíssimo entre aqueles que estão descobrindo o que é essa tal de filosofia e os que estão carecas de saber, por exemplo, o que são o amor platônico e a mão invisível do mercado. Disponível nas bancas e pela internet com preço acessível, só não lê quem não quer. E querer é o primeiro passo para tudo. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Esse foi o escritor Darlan Zurk. Claro que você compra o livro dele, A Fúria de Papéis Espalhados, lá onde? No site darlanzurk.com. Lembrando que vem aí a Semana da Comunicação. Pois é, a semana mais esperada do ano está chegando na Rádio Conectados. 7ª semana de comunicação, de 15 a 19 de julho. Serão palestras, workshops com grandes nomes da comunicação. E o melhor,
tudo de graça, tudo no 0800. Entre lá agora mesmo no site radioconectados.com.br e faça a sua inscrição. Venha aproveitar essa semana rica em aprendizados e comunicação do início ao fim. 7ª semana da Comunicação Conectados, de 15 a 19 de julho. Você não pode perder. Realização: Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. Programa Página Conectados. Claro que também você pode acompanhar a Rádio Conectados 24 horas no aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. O nosso bate-papo hoje aqui é com o escritor, poeta também, tá? Deixa eu pegar aqui um gancho no quadro do Assis, onde ele lê um trecho da poesia da Irenes Dias Cavalcante, que um poeta para ser grande tem que precisa sofrer para escrever uma poesia, ou é que... Sim e não. No meu caso, por exemplo, eu escrevo poemas por uma necessidade. Quando eu me sinto não muito estável emocionalmente, seja com tristeza, seja com depressão, que acontece numa longa vida sempre. Em vez de procurar apoio psicológico com análise e tudo isso, eu fico sentado antigamente com papel e hoje no computador e eu escrevo um poema. Esse poema muitas vezes é muito cru e depois precisa ser lapidado, mas certamente quando eu termino o poema, eu me sinto salvo, eu me sinto recuperado. Então, para mim, é uma substituição da terapia. Esse aqui é um livro de poema seu? Sim. Eu vou ler um poema. Você pode inclusive, ler o último, na contracapa. Esse talvez diz muito. Casa de Fantasia? Sim. Vamos lá. Eu moro dentro de mim e construí uma casa com os meus pensamentos. Lá vivi enquanto os arbustos floresceram. Um incêndio a destruiu, mas as lembranças não. Assim, vivo ali, onde minha fantasia me concede espaço e liberdade para sempre reconstruir. A poesia também é uma forma de reconstituição, sim, de reconstrução, sim, não é? Sim. Sim, para continuar uma longa vida, seja de altas, seja de baixas, porque nenhuma vida é linear, né? Nenhuma vida é linear. Senão ela fica chata, não fica? Sem dúvida. Eu quero voltar aqui ainda no tema da imigração e desses 200 anos da imigração alemã. Por exemplo, que herança política a colonização alemã deixou, por exemplo, para o Brasil e principalmente para o povo gaúcho? É possível perceber dentro disso um certo conservadorismo oriundo dessa imigração? Se sente muito conservadorismo e, na verdade, principalmente nas últimas décadas, teve uma época durante a Segunda Guerra Mundial, logicamente, que era proibido de falar alemão. Então, as famílias se recolheram ou falaram em casa só alemão ou realmente nem falaram mais alemão. Por isso, você tem uma geração nascido durante a guerra que não dominam mais o alemão. E nesse sentido, eu me lembro, por exemplo, um jornalista com quem eu trabalhei durante 15 anos e também tinha uma estação, um programa de rádio que foi divulgado para mais de 20 estações em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Infelizmente, ele faleceu em janeiro. Era o Silvio Rockenbach, eu não sei se é conhecido para vocês. Ele disse para mim, olha, quando nós éramos jovens, eu falei ainda alemão, eles dizem, olha, os amigos diziam, alemão é um idioma bruto. Você não fala isso. E mediante disso, isso foi reprimido até pelos colegas. Isso mudou a partir dos anos 50, principalmente 60, 70, quando a Alemanha se reergueu. E nesses anos, a Alemanha investiu pesadamente no Brasil. Nós sabemos a indústria automobilística, a indústria elétrica naquela época, química, era praticamente
fora dos Estados Unidos, dominado por empresas alemãs, principalmente aqui em São Paulo. Até hoje, a indústria alemã e a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha é uma das mais fortes e mais maiores aqui no Brasil e também no mundo inteiro. Então, o que eu percebo no Sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles valorizam muito a história alemã e a cultura alemã. Só é a cultura alemã para eles um pouquinho limitada somente em dança folclórica, em música folclórica, em festas como o Oktoberfest, em festas de Chucrut e tudo isso. E eles não se adaptam muito à cultura contemporânea alemã. Então, eles vivem num tradicionalismo enorme. A gente percebe, às vezes, nos gaúchos, um certo ufanismo em função da migração alemã, sobrenomes alemãos. Mas quando eles vão para a Alemanha, isso não é muito reconhecido lá na Alemanha? Essa é uma grande discussão que continua já faz anos e anos, e agora principalmente por ocasião da comemoração dos 200 anos da imigração alemã, vem de novo que o governo alemão e as instituições oficiais alemãs não valorizam a cultura alemã que eles representam no Sul tanto. Porque o governo alemão colocou já há algum tempo atrás como meta: nós queremos transmitir para os brasileiros a nossa cultura contemporânea e não a cultura passada. Por isso, quando você vai, por exemplo, no Instituto Goethe, que é muito bem representado aqui no Brasil, eles também querem transmitir a cultura contemporânea alemã e têm o interesse de dar aulas do idioma alemão para que os jovens vão para a Alemanha para estudar. E o sucesso hoje em dia se pode ver na indústria, principalmente aqui em São Paulo, que a maior parte dos executivos de empresas alemãs são hoje em dia brasileiros com experiência de estudo ou prática na Alemanha. Na época, quando eu cheguei ainda nos anos 70, primeiro, segundo nível de empresas, grandes empresas alemãs, indústria automobilística, farmacêutica, química, elétrica, eletrônica, eram todos expatriotas, eram todos alemães que vieram para cá, voltaram ou até se assentaram aqui. Hoje não, hoje são 90%, 95% filhos daqueles executivos que permaneceram, mas as empresas são chefiadas, são liderados por brasileiros. É um grande sucesso. E no sentido, por exemplo, qual é a contribuição no sentido do viés um pouco político, sociocultural, político-cultural, socioeconômico, a Alemanha deixou aqui? Eu acho que a Alemanha trouxe muito a forma de aprendizagem. Nós temos, por exemplo, com o Senai-Senac, cursos de aprendizagem que só são conhecidos em alguns países europeus, como na Alemanha, e na Suíça, Áustria, quer dizer, um nível técnico. Sabe, esse nível técnico, a Alemanha, ou a indústria alemã, implantava aqui. Você tem hoje essa através da Senac, você tem essa através da FATEC, né, que não era conhecido, porque ainda hoje um brasileiro que quer chegar longe tem que ter faculdade. O nível técnico não é ainda tão reconhecido. Na Alemanha... E às vezes é mais importante. Lógico, na Alemanha você tem muitos executivos que nunca entraram numa universidade. Eles fizeram o nível técnico, entraram na empresa e subiram pela prática. A universidade é mais teoria, às vezes. Sim, porque esse pessoal da faculdade falta totalmente a experiência prática.
E nós temos, desde meados dos anos 1980, aqui, por exemplo, um sistema de bieducacional, que empresas alemãs oferecem por 2 anos um estágio que eles fazem ou 3 dias de prática na firma e 2 dias no Colégio Humboldt, a teoria, ou eles têm até educação bloco, que eles trabalham por semestre, eles ficam 1 mês no colégio para aprender a teoria pela prática e depois se formam também como técnico de administração, técnico de logística, de transporte e logística, transporte técnico de seguro e tudo isso. E eu tive na minha empresa vários desses estagiários que até hoje são diretores de empresas. Na Alemanha não há muito essa cultura do incentivo à universidade como primeiro plano, o mais importante é o técnico? É um nível igual. Se tem, logicamente, hoje em dia talvez mais na universidade, porque o que eles estudam hoje na universidade? Ciências, eu sou um pouquinho preconceituosa, ciências que não tem muito resultado. Quando você estuda sociologia, psicologia, essas são ciências. Você pode ser professor, mas na prática você não chega longe. Né? O que nós precisamos, tanto na Alemanha como aqui, são muito mais técnicos. Técnico de informática, técnico mecânico, eletromecânico e tudo isso. E essa falta, tanto aqui como falta lá. Por isso eu acabei de ler, por exemplo, um jovem bem formado em informática aqui no Brasil e consegue dominar em 1-2 anos o idioma alemão através de um curso particular, ele recebe uma profissão e um cargo excelente na Alemanha. Porque a Alemanha abre atualmente as portas para jovens bem formados. Isso é uma cultura europeia? É uma cultura europeia porque, demograficamente, os países europeus estão muito envelhecendo. Assim como essa formação no técnico passa também pela disciplina, e eu cito isso porque, bom, você marcou hoje aqui, falou 11h30 eu chegou no horário. O brasileiro não é muito de cumprir o horário. Passa por isso, por esse comportamento também? Também. Sabe, esse é ainda um resto da educação prussiana. Porque a Prússia, na verdade, é um estado militar. Uhum. E no militarismo, isso percebemos até aqui no Brasil, você tem que ter uma disciplina. E esse foi, pelo menos na minha geração, ainda transmitido muito nas escolas e nas famílias também. A geração posterior, já dos meus filhos e até dos meus netos, é bem diferente. Já é mais diferente do que... Sim, mas esse é o desenvolvimento do mundo, né? O mundo é mais relaxado. História, uma aula de cultura aqui. Deixa eu chamar aqui o nosso último quadro. Neumann, direto ao assunto, também no Paiaiá. O jornalista José Neumann Pinto apresenta Direto ao Assunto, no Paiaiá. Olá! Estou aqui ainda em Campina Grande, no maior São João do mundo. Estou gravando para você, como sempre, feliz da vida com a sua audiência e feliz da vida com o fato de poder continuar como eu sou. O que eu sou é independente. Agora foi preso em Madrid o ex-presidente das lojas americanas, o Miguel Gutiérrez,
E é um executivo, um funcionário. Até agora, nenhum dos acionistas verdadeiros, os big, que cometeram essa farsa, né, das lojas americanas, foi preso. Está todo mundo solto, né? 11 investigações não atingem nenhum dos ricaços que o Lula disse que ia punir, que ia taxar, e não taxa. Agora, do outro lado, ele tem metade também do governo, né? A outra metade é do Arthur Lira, da direita, né? Bom, meus amigos, na verdade, tem 11 investigações a respeito das lojas americanas e até agora só foi preso esse ex-presidente. O meu amigo Walter Mairovich escreveu um artigo brilhante no UOL a respeito desse problema, né? E aí ele conta um exemplo de como é que... Pois é, meus amigos, o Mairovich, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, escreveu um artigo contando uma história exemplar de como funciona uma justiça de verdade. Thomas More, o autor de Utopia, era juiz na França. Um dia ele julgou um caso em benefício de uma viúva muito rica. E ela foi à casa dele no Natal para levar um presente. Um par de luvas velhas e poídas. Dentro do par de luvas, moedas de ouro suficientes para viver o resto da vida e deixar herança até para o trineto. Pois bem, Thomas More, uma pessoa honesta, prova que não participaria do Gilmar-Palusa, aceitou o presente, ficou com as luvas e devolveu as moedas. Um exemplo que não é seguido no Brasil. Porque no Brasil, segundo o Walter Mairovich, escárnio social e ignorância que conduzem episódios como Gilmar-Palusa. Estamos perdidos, meus amigos, mas ainda podemos achar o caminho. O caminho é acabar com a polarização. José Neumann e Pinto, direto ao assunto, no Paiaiá. Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá na Conectados, você ouviu aí José Neumann de Pinto, você também pode acompanhá-lo no YouTube em José Neumann de Pinto. Cara, eu achei sensacional isso aqui. Está disponível assim em algum lugar, no YouTube, para venda? No YouTube não, em alguma plataforma para comprar? Bom, de um lado, pode ser visto no site do Instituto Márcio Staden. Esse catálogo e a exposição completa é disponível lá para ver e até para imprimir. Eu acho que o catálogo deve não existir mais, porque ele foi, a partir de 2018, distribuído, porque a exposição que essa mostra é uma exposição itinerante em grandes banners que viajaram pelo Brasil inteiro. E em cada exposição, logicamente, foram distribuídos. Mas eletronicamente é possível de ver. Olha aqui, ó, como ele disse que não existe mais, eu vou leiloar $5 milhões. Aí eu vendo e fico milionário, hein? Que coisa boa. Isso aqui não tem preço. Os teus livros, quais e onde estão disponíveis para quem quiser adquirir? Bom, na verdade, o último livro de poemas é ainda disponível pela própria editora. O meu livro, publicado em alemão em 2012, logicamente deve ter um público muito restrito. Esse pode ser, infelizmente, através da editora Oikos. Só a editora Oikos sofreu um grande desastre agora com a inundação e o estoque deles foi destruído em 90%. Então eu tenho ainda exemplares, pode ser, se alguém tiver interesse, pode ter exemplares comigo. Os outros livros podem ser encomendados pelo Instituto Márcio Staden. E você me trouxe aqui um de presente. Sim, que livro é esse? Esse também foi editado, eu organizei isso, mas pelo Instituto Márcio Staden. Pode ser visto essa biografia do naturalista Johann Baptist Spix, que é um grande zoólogo
que era praticamente o zoólogo que nomeou a ararinha azul. Esse nome até eu vou falar porque é fácil. Johann Baptist von Spix. Olha que coisa bonita, assim, na minha voz, assim, que legal, rapaz. E sua contribuição para a pesquisa da fauna brasileira. Que livro lindo, viu? Então, nós temos ainda 2 livros que talvez seja interessante mencionar, que foram publicados em 2013 e 2015, por ocasião da Copa do Mundo, em 2014. Aí o governo alemão achava que nós teríamos que fazer uma... Você não vai falar do 7-1, né? Não, esse eu não vou falar. Eu sofri, porque eu assisti isso junto com a minha esposa brasileira e depois apanhei. Não, mas nós publicamos 2 livros que estão ainda disponíveis também no Instituto Márcio Staden, e acho que em algumas livrarias ou a editora brasileira também tem estoque, que se chama 500 anos de relações brasileiras e alemães, e uma segunda edição se chama Relações brasileiras e alemães na época contemporânea. São livros que cada um tem o conteúdo, pelo menos, acho que 15 matérias de especialistas em cultura, em economia, em arte, em teatro, em música. São livros super interessantes. Eckhard Kupfer, eu gostaria que você fizesse sua despedida agora, em 1 minuto, aí, em alemão. Ganz herzlichen Dank für die Einladung heute und für die Möglichkeit, die Arbeiten des Instituts, Márcio-Staden-Instituts, aber auch meine Arbeiten ein wenig bekannt zu geben. Ich habe mich sehr gefreut und hoffe natürlich, dass Deutschland heute eine Runde weiterkommt im Spiel gegen Dänemark. Tchau e até uma próxima. Obrigado a você. Bom final de semana. Não se esqueça, se beber, não dirija, se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Até sábado. Fui! Você ouviu o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. 12h59. Participe do grupo Live Conectados no